Medos. Eu ainda não encontrei uma pessoa na vida que não tenha medo. Medo de avançar, medo do escuro, medo de barata, medo de mosquito, medo de cobra. Mas também tem aqueles medos de... medo de casar, medo de fazer uma faculdade, medo de morar sozinho, medo de aprender a dirigir, medo de altura, medo do escuro. A nossa vida é repleta de medos, não é mesmo? Mas o que Deus fala a respeito disso? Será que é pecado ter medo? Vamos ver? Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje então estamos gravando o vídeo Medos. E eu queria começar deixando logo um versículo que diz que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E ele diz bem assim: Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Bem, vocês estão falando com a pessoa mais medrosa da face da Terra. Eu tenho medo de barata, formiga, cobra, mosquito, abelha, trovão, relâmpago. Escuro não. Eu tenho muito medo. Várias coisinhas, coisinha boba. E eu vou te contar uma historinha. Gente, pra quem me conhece, eu sou assim, ótima dirigindo. Nossa, maravilhosa. Desde que dirija no plano. Aí eu tinha muito medo de subir morro de carro dirigindo. E pra quem não conhece, vou colocar uma fotinha aqui. Terceira ponte, o meu maior vilão. Morria de medo da terceira ponte. Aí um dia eu estava ouvindo uma palavra que falava assim: enfrente seus medos. Você não consegue perder o seu medo logo de uma vez. Você precisa encará-lo, enfrentá-lo. Aí eu, beleza, nossa, que palavra abençoada. Já nem lembro quem estava pregando. Que palavra abençoada, uau. Logo depois eu tive que pegar o carro e tive que fazer o quê? Tive que passar pela terceira ponte. Aí eu, putz, eu não sei subir a terceira ponte. Eu vou dar a volta pela Vitória Antiga pra não passar pela segunda ponte. Até que algo veio em mim e me lembrou daquela palavra, falando assim: Lorena, vence seu medo. Você acabou de ouvir a palavra que você tinha que enfrentar o medo, então por que você não vai enfrentar? É um dos seus medos, Lorena. Então enfrenta seu medo. Pela primeira vez na minha vida, eu encarei o medo. Fui andando a 40 por hora, mas fui assim, de primeira e tal. Resumindo, eu fui e voltei passando pela terceira ponte. Depois que eu caí em mim mesma, que eu tinha conseguido ultrapassar o meu medo, eu fiquei me sentindo a pessoa mais sensacional do mundo. Caraca, eu passei a terceira ponte. Eu sou o máximo, eu sou uau, eu sou incrível. Então, voltando para o nosso vídeo, eu fui lá no dicionário e pesquisei o que significava medo. E lá diz bem assim: medo, estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. O seu organismo gera pra você aquela figura, pá, erro, entendeu? Em que algo em você começa suando, você começa tremendo, você começa com mais batimentos cardíacos, porque é uma situação que te incomoda. Foi o que eu falei no início no vídeo. Você tem medo até... Às vezes você pode ter medo de puxar assunto com uma pessoa. Você às vezes tem medo de apresentar trabalho na faculdade, no seu emprego. Medo de fazer novas amizades. Se nós formos para a Bíblia é recheada de versículos de estilo: não temas, eu sou contigo. A Bíblia é recheada disso. O medo, ele vai contradizer a sua fé e as suas crenças. Mas aí você me pergunta: Lorena, como eu posso lidar com o meu medo? Porque o medo é uma coisa humana, entendeu? Quando você tem medo de certas situações, é como se você dissesse: Jesus,
eu acredito em você, mas eu tenho medo. Eu não vou me entregar assim completamente. Não tem aquele exercício, aquela brincadeira que criança faz de se jogar assim, tipo, tá aqui, tá confiando, mas aí tem outro amiguinho atrás, aí tem que se jogar. Você tem medo. Eu, por exemplo, nunca me jogava porque eu não acreditava no meu coleguinha. Ou seja, o medo é quando você fala, Jesus, eu não confio em você 100%, tá bom? Eu confio que você tá aqui atrás de mim me segurando, mas eu prefiro ser pé no chão. Ou, isso aí. Nossa, o medo desencadeia vários temas. E, véi, se você não confia em Deus, você vai confiar em quem? Quando você tá com medo, você não acredita em ninguém que tá na sua volta. A pessoa pode falar, tô aqui com você, tô aqui do seu lado, mas você continua com medo. Eu, com barata. A pessoa tá do meu lado, vai matar a barata. Eu só acredito que mata a barata depois que esmaga assim, tá? Porque eu não vejo mais vida na barata, entendeu? Mas o meu comportamento muda todo. E é assim que o nosso comportamento muda também no quesito Deus. Deus fala, eu tô com você. Então, você pode ter medo de tudo. Medo do seu futuro. Tipo, como vai ser o meu ano? Como será meu ano que vem? Ai, como será se eu casar? Ai, como será se eu ter filhos? Esses medos, essas barreiras que você já coloca na sua frente, assim, de modo de sequência. É muito medo. Eu prefiro continuar. Caraca, revelação do céu. O medo paralisa você de avançar. O medo te paralisa de arriscar. O medo te priva disso. O novo é perigoso porque o novo é desconhecido. O novo você não conhece. Se você tá com medo, o seu comportamento todo muda. Mas voltando a falar, os 5 tópicos que eu listei, que eu acho que Deus é fundamental no medo. A primeira coisa que nós temos que fazer é acalmar. Calma, eu tô com medo dessa situação, eu tô com medo de tomar essa decisão, eu tô com medo de fazer tantas coisas. Então, segundo tópico, Deus é um Deus protetor, então Ele não vai deixar o medo te matar. Se você for lá em Salmos 23, diz bem assim: ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, não terei medo de nada, pois tu, Senhor, estás comigo. Então o Senhor sempre está conosco, não importa o medo, Ele nos protege. Ele nunca nos abandona. Daí vem que na Bíblia está escrito um monte de vezes, não temos, não temos, não temos. Outra coisa, Deus é um Deus que gera paz. Então, quando você coloca Deus na frente do seu medo, vem uma tranquilidade, um conforto. Você já teve essa experiência de estar muito agitado com tal situação e você coloca Deus no meio e você acalma? E outra coisa, Deus te dá coragem, Deus te dá ousadia. Eu lembro muito dele com Josué. Não temas porque eu sou contigo. Aí o cara lá já ficou com toda a ousadia porque sentia que Deus estava no controle. E é assim que Deus faz com a gente. Quando você coloca todos os seus medos nas mãos dele, vem uma dose de coragem, uma dose de ânimo, que você fala, eu consigo conquistar, eu consigo prosseguir, larga o medo de lado e fala, eu sou mais poderoso do que esse medo, eu vou conquistar essa coisa. E daí você vê aquele medo gigante se tornar isso aqui. Meu filho, hoje eu tô subindo terceira ponte assim, de olho fechado quase, mentira. Ai, tem que ser muito... Então, é isso, gente. Encara seu medo. Não se sinta envergonhado de falar, Jesus, eu tô com medo dessa situação. Eu tô perdendo as minhas oportunidades por causa dos meus medos, das minhas vergonhas, das minhas limitações. Mas eu quero mudar a minha história, Jesus. Então a melhor coisa que você tem que fazer é encarar o seu medo. Encarar ele com Jesus do seu lado. Porque quando você encara os seus medos com Jesus do seu lado, é sucesso garantido. E você pode acreditar, pois ele não falha. E ele vai estar do seu lado para te confortar, para te dar aquela dose de ânimo diária. E entenda, medo não se vence de um dia para o outro. O medo é uma progressão. A cada dia você vai conquistando uma vitória. Eu superei esse medo hoje. Amanhã eu vou superá-lo de novo. Entendeu? É encarar ele de frente todos os dias. Um beijo, gente. Que Deus te abençoe e que você sempre tenha Jesus no coração e vença diariamente cada um dos seus medos. Tá bom? Não me venha com barata não, porque eu não quero vencer o medo da barata, eu tenho nojo.